Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que Deus te abençoe nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu estava com saudade de gravar vídeo falando com vocês, liberando uma palavra da parte do Senhor para a vida de vocês. Tinha tempo já que eu não fazia isso aqui no canal. Ontem, num culto de domingo, né? Estou gravando esse vídeo numa segunda-feira. O Senhor me deu uma palavra na minha igreja e eu quero compartilhar com você. O Senhor falou comigo muito profundo dentro dessa palavra que está lá em 1 Reis, no seu capítulo 3, no seu versículo 16. E eu quero compartilhar com você aquilo que eu falei no culto lá na minha igreja. A Bíblia vai dizer assim, ó: Salomão usa da sua sabedoria, da sabedoria de Deus. Certo dia, 2 prostitutas compareciam diante do rei para receber seu veredito. Declarou uma das mulheres: "Ó meu senhor, eu estava junto na mesma hora para dar à luz com essa mulher. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também deu à luz ao seu filho." Agora vamos ler lá no seu versículo 21. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto, mas de manhã o examinei e constatei que não era o meu filho que estava morto. Vamos ler lá no seu 23. Então o rei silenciou. Uma mulher exclama: "Meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto." Irmãos, essa passagem, ela mexe muito comigo, perdão até o jeito que eu tô falando, é porque eu estou no monte e tem outras pessoas aqui, então eu não quero atrapalhar. Essa passagem, ela mexe muito comigo, porque foi como eu disse, né? Salomão era alguém que teve tantas coisas para pedir ao Senhor, mas ele vai pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria para governar, sabedoria para ensinar, sabedoria para sentenciar, sabedoria para julgar, sabedoria. Ele vai pedir ao Senhor algo que foi como eu disse, que iria trazer consequências boas ao seu futuro, ao seu reinado. Ele vai pedir sabedoria, porque só alguém com a sabedoria de Deus pode trazer um veredito da maneira certa, da maneira correta. A Bíblia vai dizer que 2 prostitutas, elas vão dar à luz. Irmãos, prostitutas é alguém que para a comunidade, para a sociedade, não tem valor. Prostitutas é alguém que para o homem qualquer é apenas uma mulher que se prostitui, não tem valor, não tem lar, não tem nada que possa oferecer. Só que você vê que 2 prostitutas, elas vão dar à luz. E para quem é mãe sabe que filho representa muito. Elas eram prostitutas, mas não eram impedidas de gerar, não eram impedidas de sonhar, de Deus ter projetado o futuro para a vida delas e ter liberado para a sua vida promessas. Era prostituta, mas era alguém que o céu já tinha promessas para a vida delas. A Bíblia vai dizer que elas vão dar à luz. E quando isso acontece, cada uma vai ficar para o seu lado. E a Bíblia vai dizer também que uma das mulheres, dormindo, vai esmagar o seu filho. Seu filho vai morrer. Enquanto a outra está no outro lado, com o seu filho vivo. Porém, ela está dormindo. A Bíblia diz que uma dessas mulheres, a qual teve o seu filho morto, vai trocar o seu filho, vai deixar o morto com o da outra e vai pegar o seu vivo. Irmãos, isso aqui mexe muito comigo, porque toda vez que eu falo dessa palavra mexe, como se fosse a primeira vez que eu estivesse ministrando ela. Alguém, por falta de cuidado e por falta de cautela, vai esmagar uma promessa, vai esmagar uma criança, vai interromper o futuro, vai interromper talvez um crescimento, um projeto, uma vida. Aleluia. E a outra, por falta de cautela, talvez pelo cansaço, porque só quem é mãe entende que tem criança que troca o dia pela noite. A outra, pelo cansaço, vai ter o seu filho levado por falta de sensibilidade ao ouvir. Ela não vai ouvir com que o seu filho é levado, porque o cansaço a impediu de prestar atenção. A Bíblia vai dizer que a outra toma o seu filho.
e vai. Quando é pela manhã que ela percebe que o seu filho é levado, ela vai atrás. Só que aí vai chegar até Salomão essa história. Elas vão frente a frente a Salomão. E aí vai ficar aquela briga. Salomão, meu rei, não, esse o filho é meu. O dela é o que está morto. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Agora ela quer levar o meu filho. Irmãos, Salomão cheio da presença do Espírito Santo. Salomão cheio daquilo que o Senhor já tinha liberado para a vida dele. Vai ouvir as duas, porque as duas teve oportunidade de fala. As duas teve oportunidade de falar, de se expressar. Foi como eu disse no culto, uma trazia a palavra de morte e a outra trazia a palavra de vida. Uma carregava consigo a verdade e outra carregava consigo a mentira, mas as duas teve oportunidade de fala. Quem tem morte, irmão, sempre traz morte para a vida de alguém, mas quem tem vida, independente do cenário que vive, independente do cenário que está, sempre carrega a vida para a vida do outro. A Bíblia vai dizer que Salomão ouve e ele pega a criança e aí ele vai agir de estratégia na vida daquelas duas mulheres. Até porque ele era sábio, mas não era adivinho. Até porque ele tinha da parte do Senhor sabedoria, mas ele não tinha aqueles espíritos adivinhos, não. Então ele teve que agir de sabedoria. E naquele mesmo instante ele fala: me dá a criança aqui. A criança viva, me dá uma espada que eu vou partir a criança no meio. Irmãos, logicamente ele não iria partir, mas ele agiu de sabedoria. E sabe o que me espanta nesse texto? É que a mãe mesmo, a mãe verdadeira, ela libera a palavra de vida, porque foi como eu disse, quem tem vida sempre vai liberar a palavra de vida, mesmo que o cenário dela seja de morte, seja de perca. Ela vai falar e fala assim: não, Salomão, não faça tal coisa, pega o meu filho e libera para a vida dela, porque eu prefiro que ele esteja vivo, aleluia, mesmo que não esteja comigo, mas que esteja com ela vivo, porque eu consigo ver o futuro do menino, aleluia, ainda que não seja comigo. Foi como eu disse, quem carrega a vida, quem carrega a promessa, quem sabe o que é gerar, quem sabe o quanto doeu para gerar, para sair, quem sabe o quanto, aleluia, o quanto doeu para gerar, pensa, eu prefiro ver o menino crescendo com outra pessoa, mas eu não aceito que o menino venha a falecer. Eu prefiro ver a minha promessa, aleluia, crescendo de longe, mas eu não aceito que venha a ter morte. Eu não vou interromper a vida do menino por causa de alguém que traz a morte com ela. Eu não vou neutralizar a vida do menino, eu vou deixar crescer, ainda que não seja na minha mão, ainda que o crescimento não seja por mim, ainda que eu não faça, eu quero ver o menino crescendo. Dê para ela. E no mesmo instante, meu Deus, isso aqui mexe muito comigo, porque quem tem vida prefere ver o menino crescer ainda que de longe. E foi como eu disse na igreja, tem gente que já carrega a morte e ainda diz, nem comigo nem com ela, mata, corta no meio. Ele quer anular, quer neutralizar, porque já está com a morte na sua vida. Mas Deus jamais vai entregar alguém que está crescendo, que tem um futuro. Deus jamais vai entregar algo que tenha crescimento, que tem promessa na vida de alguém que carrega a morte. Alguém que fale assim, nem comigo, nem com a outra. Eu prefiro morrer, prefiro acabar, prefiro que termine o trabalho, prefiro que acabe com o departamento, prefiro que feche a igreja, mas nem comigo, nem com a outra. Irmão, quem carrega a vida não é assim. Eu posso estar ferida, mas eu dou na mão da outra, porque se for para crescer, eu preciso que cresça. Se for para poder ver o crescimento, aleluia, da promessa, que seja, ainda que não seja pelas minhas mãos, mas que for para crescer, eu prefiro que veja crescer. Irmãos, Salomão tomado pela promessa, ele vai ter direcionamento do Senhor. E ele vai entender quem é a mãe verdadeira. Porque quem tem amor, quem carrega a vida, não permite que a vida do menino venha a ser interrompida. E aí Salomão vai dizer, pegue o menino e devolva para ela, porque ela é a verdadeira mãe. O menino não foi partido no meio. O menino não teve a vida ceifada. O menino não teve. Mas o que me chama a atenção também nesse texto é que essa mãe que estava com seu filho vivo não conseguiu ouvir o choro do menino ao ser levado, ou o movimento, sei lá, alguma coisa ela deveria ter ouvido.
Não permita que o cansaço venha te inibir de ouvir o seu menino ser levado. Não permita que levam o seu menino. Fica mais atenta. Alana, mas eu tô cansada, eu estou triste, debilitada, mas o Senhor está dizendo, estão querendo levar o seu menino. Deus não vai permitir, mas presta atenção, fica ligada. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Salomão vai devolver a criança para sua mãe. O menino já tinha projeto de futuro pela mãe. O menino já tinha projeto de vida pela sua mãe. E demônio nenhum pôde abortar. Deus tem visto todas as coisas. E Ele devolve o menino para você. Porque sabe que você tem amor. Sabe que você tem zelo. E quem entende sabe que eu não estou falando sobre menino. Eu estou falando sobre obra, sobre promessa, sobre chamada, sobre princípios. Irmãos, Deus sabe o quanto nós temos lutado para permanecer com o menino vivo. Não abra mão, não negocia. Ainda que para você ver o menino crescer, você tenha que dar para outra pessoa, mas não vai permitir que levem, porque sabe que a mãe, aleluia, a mãe de verdade é a mãe que não permite o menino morrer. Que Deus te abençoe, te dê a paz. Não permita que o menino venha perder, mas façam com que o menino venha ter vida. Libere vida para outra pessoa, libere vida para alguém. Que Deus te abençoe e te dê a paz em nome de Jesus.